personalidade. Vamos para cima, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Agora nós vamos estudar os direitos da personalidade. Nós sabemos que a pessoa natural, ela adquire personalidade civil através do nascimento com vida. E adquirindo personalidade civil, ela se torna sujeito de direitos e obrigações. E aí surgem os direitos da personalidade, porque nascendo com vida, ela passa a ser detentora de vários direitos, como é o caso do direito ao nome, direito à vida, direito à honra, imagem, intimidade e outros mais. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Ocorre que os direitos da personalidade, eles não são aplicáveis apenas às pessoas naturais. As pessoas jurídicas, naquilo que couber, elas também têm direitos da personalidade. Evidentemente que uma pessoa jurídica, ela não tem a sua personalidade jurídica adquirida através do nascimento com vida, não dá. Mas a pessoa jurídica também tem personalidade. Então, pessoas naturais adquirem a personalidade civil através do nascimento com vida. As pessoas jurídicas através do registro. Mas tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas têm personalidade jurídica. E se elas têm personalidade jurídica, ambas têm direitos da personalidade. Só que as pessoas jurídicas têm os direitos da personalidade no que couber. Por exemplo, uma pessoa jurídica não vai ter direito à vida até porque ela não tem vida. Mas ela tem direito ao respeito à imagem, aqueles que são compatíveis. Quando eu falo em direitos da personalidade, a doutrina e o Código Civil estabelecem várias características. Então, os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis, irrenunciáveis, não são objeto de renúncia. O exercício dos direitos da personalidade não pode sofrer limitação voluntária. Nós temos a característica da generalidade, porque toda pessoa tem, e além disso tem a eficácia erga omnes aplicável a todas as pessoas. Os direitos da personalidade são indisponíveis, mas essa indisponibilidade ela não é absoluta, ela é relativa. Em alguns casos você pode dispor, nos casos previstos em lei. Eles são inalienáveis, só que alguns direitos da personalidade podem sofrer cessão de uso, como é o caso da imagem. Você pode ceder a sua imagem para uso, para receber um dinheiro, seja lá o que for. Os direitos da personalidade são imprescritíveis, porque não há prazo para utilização. Você não tem prazo para utilizar, não existe. Além disso, eles são extrapatrimoniais, inatos e vitalícios. Por quê? Porque eles não dependem de atuação para existir. Eu não preciso exercer o direito para existir, não preciso. Eles são insuscetíveis de desapropriação e, além disso, a característica da impenhorabilidade. Mas de todas essas características, toma muito cuidado com o artigo 11 do Código Civil. E muitas pessoas perdem questões bobas. O artigo 11, ele começa dizendo, salvo os casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis e o seu exercício não pode sofrer limitação voluntária. Como o artigo começa falando salvo os casos previstos em lei, isso significa que, apesar de os direitos da personalidade serem intransmissíveis, apesar de eles serem personalíssimos, porque eles são das pessoas, ele é da pessoa, da detentora daquele direito, essa intransmissibilidade não é absoluta. Em alguns casos, eles podem ser transmitidos, como é o caso da cessão de uso. Do mesmo jeito, a irrenunciabilidade. Então, essas três características aqui, elas não são absolutas, porque o artigo 11 começa com salvo os casos previstos em lei. Então, muito cuidado. Às vezes eles colocam na prova um direito da personalidade nunca pode ser transmitido. É errado. É errado, porque o artigo começa falando salvo os casos previstos em lei. Uma das características dos direitos da personalidade é a generalidade. Porque além de ter direito, além de toda pessoa ter direito, todas as outras têm que respeitar esse direito. E quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito da personalidade, a pessoa lesada ela pode pleitear a cessação dessa lesão, perdas e danos, além de outras sanções cabíveis. Então, quem tiver um direito da personalidade violado, desrespeitado, pode pedir para aquele ato ser cessado,
requerer perdas e danos, porque mesmo que pare de praticar, a violação já ocorreu, além de outras sanções cabíveis. Por que outras sanções cabíveis? É que dependendo da conduta pode configurar até crime. O Código Penal ele tem crimes contra a honra objetiva, honra subjetiva. Então, dependendo do caso, eu posso ter outras sanções cabíveis. O problema é quando eu tenho a figura do morto. Porque com a morte encerra a existência da pessoa. Com a morte encerra a personalidade da pessoa. Então, dessa forma, o morto ele não tem direito. E o que vai acontecer com aquelas pessoas que ficam desrespeitando a honra, a imagem de uma pessoa morta? E aí? Nesse caso, o artigo 12 do Código Civil fala que se a lesão for em relação ao morto, vão ter legitimidade para poder requerer a cessação e também perdas e danos o cônjuge sobrevivente e qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Mas olha só que interessante. Se alguém for na internet massacrar uma pessoa que já morreu, o cônjuge sobrevivente e qualquer parente até 4º grau pode pleitear para cessar aquela conduta e requerer perdas e danos. Mas o cônjuge e os parentes, eles não vão atuar em nome do morto, eles vão pedir direito próprio. Porque a partir do momento que a pessoa morreu, encerrou a personalidade civil. Então, o cônjuge sobrevivente, o parente até 4º grau, vai pedir direito próprio, perdas e danos para ele, não é para o morto. Outro ponto muito importante é que a legitimidade do cônjuge sobrevivente e do parente até 4º grau, ela é concorrente e autônoma. O cônjuge sobrevivente não tem preferência. Qualquer deles pode pleitear na justiça a cessação. Qualquer deles aqui pode pleitear também perdas e danos. Além disso, apesar do Código Civil falar em cônjuge, o companheiro também pode, tá? Através de interpretação extensiva, o companheiro pode. E essa regra do artigo 12, ela é uma regra. Então, violou o direito da personalidade do morto, cônjuge sobrevivente e parente até o 4º grau. Essa é a regra. Agora vamos falar da disposição do próprio corpo, porque um dos direitos da personalidade é a indisponibilidade do corpo. E quando eu falo em disposição do próprio corpo, muito cuidado, porque você não pode sair vendendo partes do teu corpo. Teve um caso que aconteceu na China de uma pessoa que queria um iPhone e ela anunciou no jornal que trocaria o iPhone por um dos seus órgãos. Olha só, isso aqui no Brasil não pode. Porque a disposição do próprio corpo aqui no Brasil, ela é proibida quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Observa que ela não é sempre proibida, a proibição não é absoluta. Ela é permitida por exigência médica, para fins de transplante também é permitida. Se entender melhor, teve uma situação alguns anos atrás que a minha filha, ela tinha um cabelo bem grande, e ela falou comigo: pai, eu quero cortar meu cabelo para vender. Eu falei: mas por que, Camila? E ela falou: é porque eu quero vender para pegar o dinheiro e comprar brinquedos para as crianças carentes, né? E aí, eu respeitei a vontade dela, ela cortou o cabelo, só que eu não vendi o cabelo. Eu verifiquei qual o valor que a pessoa pagaria e dobrei o valor e fiz a vontade dela. Até hoje eu tenho esse cabelo guardado, né, em casa. Mas olha só, nesse caso, é um ato de disposição do próprio corpo, isso não é proibido? Pera lá. O meu não, né? Mas o cabelo dela cresceu de novo. E eu falei para ti que a proibição é quando eu tenho diminuição permanente da integridade física. E também não pode ocorrer disposição do próprio corpo quando contrariar os bons costumes. Essa hipótese de contrariar os bons costumes, ela é bem subjetiva. Então os juízes, os tribunais vão avaliar caso a caso. Mas eu te disse que essa proibição não é absoluta. O Código Civil fala salvo por exigência médica. Então, por exigência médica, eu posso ter disposição do próprio corpo? Sim. Sim. Por exemplo, imagine que você tenha um cálculo ou cálculos na tua vesícula biliar. E o médico fala: tem que fazer extração, tem que tirar a vesícula biliar, porque senão você pode correr. E aí você autoriza
Então, por exigência médica, posso ter disposição do próprio corpo. E também é admitida para fim de transplante, tá? Mas é evidente, não pode ser pagando, é gratuito. Dá atenção. Outro ponto importante que consta no Código Civil é que ninguém pode ser constrangido com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. É por isso que quando tem um procedimento médico que existe risco, eles te dão um papelzinho para você assinar. Autorizo. É por isso. Porque se houver risco de vida, ninguém pode ser obrigado. E Lu, mas e se houver um acidente, uma situação de emergência, aí já são outros 500. Aí já muda. Aí já são... Mas a regra é, ninguém pode ser constrangido se houver risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Em alguns casos, a pessoa ela faz uma declaração para que depois da morte os seus órgãos sejam doados para outras pessoas. Isso é válido. E está amparado aqui no Código Civil, inclusive. O Código Civil fala que a disposição do próprio corpo para depois da morte é válida. Nesse caso aqui, em vida, a pessoa ela autoriza que quando ela morrer, os órgãos eles sejam direcionados para outra pessoa. É a famosa doação de órgãos. Então, eu quero ser um doador de órgãos. Você coloca. Só que para essa doação de órgãos ser válida, para depois da morte, alguns requisitos precisam ser preenchidos. Primeiro, ela tem que ser gratuita. Você não pode vender teus órgãos. Aqui no Brasil isso não pode. Além de ser gratuita, essa disposição do próprio corpo para depois da morte, ela é válida se ela tiver objetivo científico ou altruístico. Científico, você quer doar o teu corpo para ele ser estudado. Rilu, eu quero fazer isso mesmo porque eu não entendo raciocínio lógico e matemático, Rilu. Para mim não tem nada de lógico e eu não passo com o tempo, precisa ser estudado. Aí você pega e faz a disposição do próprio corpo para depois da morte, por conta do objetivo científico para ser estudado, né? Mas você vai passar assim, vai ficar tranquilo, vai ficar tranquila. Mas também pode ser feita com objetivo altruístico, simplesmente para ajudar as outras pessoas, para que um órgão, né, ele proporcione vida para outras pessoas. Além disso, essa disposição para depois da morte, ela pode ser no todo ou em parte. Você pode doar o corpo todo ou só parte. A decisão é sua. O corpo todo, ele pode inclusive ser utilizado em instituições de ensino, em faculdades de medicina, né? Então isso pode acontecer. Só que esse ato de disposição do próprio corpo para depois da morte, ele pode ser revogado. Então, eu sou doador de órgãos. Não quero mais. Desfaz. E essa revogação é livre e pode ser feita a qualquer tempo. A qualquer tempo, não tem prazo. Há 10 anos atrás eu disse que ia ser doador de órgãos, agora eu não quero mais. Prescreveu ou não prescreveu, a qualquer tempo você pode revogar. Muito cuidado com esses pontos aqui, tá? Muito cuidado. Outro direito da personalidade é o direito ao nome. E quando eu falo nome, o Código Civil estabelece que toda pessoa tem direito ao nome, compreendido nele o prenome e o sobrenome. O que significa compreendido nele o prenome e o sobrenome? O Código Civil está nos dizendo que o nome é prenome mais sobrenome. Se alguém pergunta para mim qual é o meu nome, eu vou falar Ridson Lucas de Carvalho. Esse é meu nome. Rilu, isso não é teu nome, isso é teu nome completo. Então, o nome completo é nome. Qual é o teu nome? Ridson Lucas de Carvalho. Ridson é o meu prenome. E Lucas de Carvalho é meu sobrenome. Então, tudo é o meu nome. E o meu nome é formado pelo prenome e pelo sobrenome. E o nome da pessoa, ele é irrenunciável. Mas apesar de ser irrenunciável, ele pode ser alterado nos casos previstos em lei. Nós temos a lei de registro público, de registros públicos, nós temos outras normas que não precisam ainda estar entrando aqui. Tá? Inclusive, tem que tomar muito cuidado na hora de resolver questões, para não estar resolvendo questões da lei de registros públicos, sendo que o foco é aqui. Então, muito cuidado. Tá? Então, o que você tem que gravar é o que está aqui, o que está no Código Civil. O direito ao nome é irrenunciável, mas ele pode ser alterado. Ou seja, essa regra não é absoluta. Lembra que eu te falei que as características não são absolutas? Tem outra. Por ser um direito da personalidade, o nome da pessoa alheia não pode ser utilizado em publicações ou representações que exponham a desprezo público, ainda que não haja a intenção difamatória. Há alguns anos atrás, e faz bastante tempo isso,
teve uma campanha na televisão que era exatamente para incentivar o uso de camisinha. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o órgão sexual masculino, né, e deram um nome para esse órgão sexual masculino, mas deram um nome próprio. Não sei se você lembra disso. Se você lembra disso, me manda mensagem, me marca no Instagram, vai lá, @profrilu, me manda mensagem, o nome começa com a letra B, não vou falar. Então, eles pegaram o órgão sexual masculino e deram o nome de B. Aí é B, eu não vou falar qual é. Aí o que acontece? Isso acabou gerando, sabe, muita chacota em relação a pessoas que tinham esse nome B, entendeu? Então, o que acontece? Ainda que não tivesse intenção difamatória, que o objetivo era o uso da camisinha, naquele caso, aquilo não podia acontecer, tanto que eles tiraram a propaganda depois. Porque o nome alheio não pode ser utilizado em publicação ou representação que exponha desprezo público. Ainda que tenha a intenção, ainda que não tenha a intenção difamatória. Ah, foi sem querer. Não interessa se foi sem querer ou com querer. Violou, já era. Violou sem querer é falta. Violou sem querer é falta. Violou com querer é falta, sem querer também, porque violou. Beleza? Outro ponto importante a respeito do nome é a utilização dele em propaganda comercial. Às vezes a pessoa utiliza o nome da Xuxa, utiliza o nome da Angélica, utiliza o nome da Eliana, do Sérgio Malandro, e fica utilizando o nome dessas pessoas em propaganda comercial sem autorização. Não pode. Da mesma forma que a imagem, o nome de uma pessoa não pode ser utilizado em propaganda comercial sem autorização. Ela tem que dar autorização porque é um direito meu. É direito da personalidade. Eu não posso utilizar sem autorização. E o Código Civil estabelece aqui o pseudônimo, o apelido, a alcunha, o pseudônimo adotado para fins lícitos recebe a mesma proteção que se dá ao nome. Como é o caso da Xuxa. Xuxa. A Xuxa é um pseudônimo adotado para fins lícitos. Então, Xuxa não pode estar sendo utilizado o pseudônimo dela em propaganda comercial sem autorização dela. Eu não posso expor desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Então, aquilo que a gente estudou para o nome é aplicável ao pseudônimo adotado para fins lícitos, para fins lícitos. Ano passado, eu fui até o presídio e eu fui efetuar uma diligência e o preso, que eu ia efetuar a intimação dele, o apelido dele era Morte Lenta. E eu pensei, poxa, deve ser um cara grandão. Chega lá, era uma pessoa baixa, de estatura baixa, bem magro, bastante magro, bem franzino, né? Cheio de tatuagem, eu disse, Morte Lenta. Aí o policial penal começou a me explicar o histórico do ser humano lá. Rapaz, eu entendi por quê. Mas aí ele utilizava o Morte Lenta, não era para fins lícitos, aí já não pode. Além disso, quando eu falo em nome, eu não posso deixar de falar do nome social. Até porque existe resolução do CNJ tratando sobre nome social. Existem algumas pessoas que o registro delas é mas elas não se veem com aquele nome. Às vezes está registrado Maria, mas ela não se vê como Maria, ela se vê como João. E quando é chamado de Maria, se sente mal. E aí o que acontece? E isso é uma questão muito séria, muito importante. Às vezes a pessoa vai no órgão, ela não quer ser chamada de Maria. Ah, mas no documento tá Maria. Não, é João. E aí ela pode pegar e falar, não, eu quero ser chamado de João. João vai ser meu nome social. Nome social é como eu me vejo perante a sociedade. Então, quando a pessoa tem nome social, ela vai até um órgão público, tá informado. Então, o agente público vai chamar a pessoa pelo nome social. Ah, mas na identidade, não interessa a identidade, interessa como ela se vê. Esse é o nome social. E quando eu falo em nome social, é autodeclaração. Porque as outras pessoas vão enxergar o que está na identidade. Ah, mas você é homem, você é mulher. Não interessa como as pessoas veem. É como a pessoa se vê, como ela se sente. Se está escrito Maria e ela se enxerga como João, João. Se é João e ela se enxerga como Maria, Maria é autodeclaração. Beleza? Agora, um ponto importante, importantíssimo, está no artigo 20 do Código Civil. Veja só. Eu te disse que quando houver violação de direito da personalidade de morto, quem tem legitimidade
é o cônjuge sobrevivente e os parentes até quarto grau, não é? Pois é, isso está no parágrafo único do artigo 12. Só que o artigo 20 ele traz uma exceção a essa regra. Olha só. O artigo 20 ele fala que a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, transmitir a tua fala, né, entrevista, etc., e a utilização, exposição ou publicidade da imagem de uma pessoa podem ser proibidos a requerimento, além da indenização cabível, se atingir a honra, boa fama, respeitabilidade ou tiverem fins comerciais. Agora, é evidente, se eu utilizo a imagem de uma pessoa sem autorização dela, pode pedir para proibir a indenização. Se é transmitida a palavra, né, ficar pegando o que a pessoa falou e divulgando sem autorização, pode entrar com ação para proibir e receber indenização se atingir a honra, boa fama, respeitabilidade e etc. Tá? Além disso, eu tenho que tomar muito cuidado que regra, eu não posso estar divulgando, transmitindo, utilizando, expondo ou dando publicidade à imagem, salvo se autorizadas. Ou seja, se a pessoa autorizou a utilização da imagem dela, beleza. Ou então, se for necessário, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Às vezes, um criminoso ele está desaparecido. Aí as autoridades públicas fazem aquele cartaz, né, desaparecido, e publicam a imagem daquela pessoa, sem autorização dela. Mas nesse caso pode, que é para manutenção da ordem pública, é para administração da justiça. Então, nesses casos, mesmo sem autorização, pode. Agora, o problema é, e quando estiver sendo utilizada a imagem, exposição de imagem ou publicidade de imagem de pessoa morta ou ausente? Quando é pessoa morta ou ausente, o artigo 20 ele diz que vai ter legitimidade o cônjuge, lembrando que o companheiro também, os ascendentes e os descendentes. Ascendentes é para cima, pais, avós, descendentes para baixo, filhos, netos. E o que eu quero que você observe? O artigo 20 é diferente do artigo 12. Isso eles batem na prova. Então, se ele coloca na prova, se houver violação de direitos da personalidade de forma genérica, só fala direitos da personalidade. Se houver violação de direitos da personalidade do morto, quem é que tem a legitimidade para propor a cessação, para propor a perdas e danos? Cônjuge sobrevivente e parentes até quarto grau. Agora, se vier específico, divulgação de escritos do morto ou ausente, transmissão da palavra do morto ou ausente, ou utilização, exposição ou publicidade da imagem do morto ou ausente, aí muda. Cônjuge ascendente ou descendente. Ou seja, é um caso especial. E como em prova de direito civil é muito copia e cola, muito cuidado com esse ponto aí. Muito cuidado mesmo. Seguindo, o Supremo Tribunal Federal ele tem uma jurisprudência muito importante que é a respeito da divulgação de biografia. Porque qual que é a regra? Para ver divulgação da minha biografia, para ver divulgação da tua biografia, para ver a divulgação da biografia de alguém, eu vou contar a intimidade dela. Então, nesse caso, eu preciso de autorização. Todavia, a divulgação de biografia de pessoa pública, segundo o STF, não precisa de autorização. Porque o STF ele entendeu que a partir do momento que a pessoa se torna pessoa pública, que ela aceita isso, ela tem que encarar os bônus e os ônus. Dessa forma, se ela se torna pessoa pública, ela quer isso, ela não pode ficar reclamando. Então, dessa forma, a divulgação de biografia, regra, precisa de autorização. Ela não precisa de autorização quando for pessoa pública. Cuidado com isso. Além do nome social, outro ponto importante é a troca do prenome por transexuais. Uma pessoa transexual, ela pode pedir para trocar o nome? Sim, pode pedir. Mas aí vem a pergunta de prova. Para pedir a troca de nome, tem que fazer cirurgia de transgenitalização? Não precisa. Não precisa fazer isso. Olha só, a troca do prenome por transexual pode ser realizada mesmo sem prova de identidade de gênero. Você olha a pessoa e você... Olha, para mim é homem. Só que é transexual e a pessoa se vê como mulher. A pessoa não se vê como homem. Aí você, não, mas
Não interessa, não precisa ter prova de identidade de gênero, não. É com uma pessoa. Então, nesse caso, não precisa ter prova de identidade de gênero, não precisa de cirurgia nem tratamento, e além disso, a idade não impede. Da mesma forma que o nome social. Se eu tiver uma pessoa com menos de 18 anos que queira utilizar o nome social, pode? Com certeza. É evidente que aí eu vou ter que utilizar um representante, um assistente. Da mesma forma que, se o transexual tiver menos de 18 anos, pode pedir para trocar o prenome? Pode sim. Porque às vezes aquele prenome de registro faz ela se sentir mal. E muitas vezes isso causa tristeza e isso vai gerando uma angústia na pessoa, podendo gerar complicações maiores. Então toma cuidado. Não precisa de cirurgia, não precisa de identidade de prova de identidade de gênero e a idade não impede. O Código Civil ele fecha aqui essa parte dos direitos da personalidade falando da vida privada, da intimidade. E o Código Civil fala que a vida privada, a intimidade da pessoa é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, pode impedir ou fazer cessar esse ato contrário. E aí tudo bem, tranquilo. A questão é, a vida privada da pessoa, ela pode ser íntima e secreta. Então, veja só. Você tem a tua vida privada. Só que você tem a tua vida íntima. E você tem a tua vida secreta. Percebeu que conforme eu vou avançando nas palavras, eu vou estreitando, eu vou deixando aquela informação, eu vou deixando aquele fato mais escondido possível? Olha só. A tua vida privada, a tua vida íntima, a tua vida secreta. Quando eu falo em vida secreta, existem coisas que você não quer que ninguém saiba. E merecem proteção. Existem intimidades da pessoa, existem detalhes da pessoa. E o que vai acontecer? Por conta disso, nós temos uma teoria que é a teoria das esferas ou círculos concêntricos. O que significa essa teoria das esferas ou círculos concêntricos? Significa que quanto mais interna a vida privada, quanto mais interna a intimidade, mais proteção pelo ordenamento jurídico merece. E Lu, mas como assim? Essa parte em azul é como se fosse a vida privada. Em vermelho a vida íntima e em preto a vida secreta. Quanto mais eu vou indo para dentro, quanto mais interno, mais proteção. Então, a vida secreta da pessoa, ela vai ter mais proteção do que a vida íntima. Isso é a teoria das esferas ou círculos concêntricos. Então, o que a gente estudou aqui? Que os direitos da personalidade são aplicáveis às pessoas jurídicas e no que couber às pessoas naturais e no que couber às pessoas jurídicas. Que os direitos da personalidade são intransmissíveis, personalíssimos, irrenunciáveis, seu exercício não pode sofrer limitação voluntária, lembrando que esses atributos não são absolutos, tem exceção. Generalidade, eficácia erga omnes, são indisponíveis, mas a indisponibilidade relativa. Inalienáveis, mas alguns podem sofrer cessação de uso. Imprescritíveis, não há prazo para uso. São extrapatrimoniais, inatos e vitalícios, porque não depende da atuação da pessoa para existir. Insuscetíveis de desapropriação e a característica da impiorabilidade. Em caso de lesão ou ameaça, direito da personalidade de morto, em caso de lesão ou ameaça direito da personalidade, a pessoa pode requerer cessação, perdas e danos e outras sanções. Mas se for violação a direito da personalidade do morto, a legitimidade para reivindicar direito próprio é do cônjuge sobrevivente ou parente até quarto grau. E o cônjuge sobrevivente não tem preferência. Essa legitimidade é concorrente e autônoma. Companheiro também pode. Sobre a disposição do próprio corpo, é proibida quando causar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Mas ela pode ocorrer por exigência médica ou para fins de transplante. Ninguém pode ser constrangido quando houver risco de vida, tratamento médico ou intervenção cirúrgica. A disposição do próprio corpo para depois da morte, ela é válida se ela for gratuita, com objetivo científico ou altruístico, pode ser no todo ou em parte, e além disso a decisão pode ser revogada de forma livre e a qualquer tempo. Toda pessoa tem direito ao nome, compreendido nele o prenome e o sobrenome. O nome é irrenunciável, mas ele pode ser alterado, nos casos previstos em lei. Não se pode utilizar o nome alheio em publicações ou representações que exponham a desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Não se pode utilizar o nome alheio sem autorização em propaganda comercial. O pseudônimo, adotado para fins lícitos, recebe a mesma proteção que se dá ao nome.
O nome social, eu utilizo a autodeclaração, então é como a pessoa se vê, não como a sociedade vê a pessoa. A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a utilização, exposição ou publicidade da imagem, salvo se autorizadas ou necessárias à administração da justiça ou à ordem pública, podem ser proibidas a requerimento da pessoa, além da indenização cabível, se atingirem a honra, boa fama, respeitabilidade ou tiverem fins comerciais. Em caso de divulgação de escritos de morto ou ausente, transmissão da palavra de morto ou ausente, utilização, exposição, publicidade da imagem de morto ou ausente, a legitimidade vai ser para o cônjuge, ascendentes ou descendentes. A divulgação de biografia não precisa de autorização se for pessoa pública. A troca do prenome por transexuais pode ser feita mesmo sem prova de identidade de gênero, não precisa de cirurgia, tratamento e a idade não impede. A vida privada, a intimidade da pessoa é inviolável e o juiz pode, a requerimento do interessado, impedir ou fazer cessar o ato contrário. A vida privada, nela fazem parte a vida íntima e a secreta. Segundo a teoria das esferas ou círculos concêntricos, quanto mais interna a vida privada, quanto mais íntima, quanto mais maior proteção ela vai receber. Beleza? Então, vou fechar aqui. Até mais. Sangue no olho até a próxima. Pra cima.